Olá, bem-vindos a esse ensaio filosófico. Eu, Júlia Parisi, juntamente com a Ana Laura, a Fernanda Biasi, a Paola e a Yasmin, vamos debater a importância de valorizar a filosofia africana e conversar sobre uma vertente dela, o Ubuntu. Então, meninas, para começar, eu queria dizer que nós escolhemos a filosofia africana pois ela é geralmente esnobada, muito valorizada pelas pessoas, sendo que é uma cultura riquíssima e muito interessante a forma como contrasta com pensamentos ocidentais e tem muita influência aqui no Brasil. Vou passar a palavra então para quem quiser começar o debate. Bom, o Ubuntu é uma palavra do idioma Kimbundu, que não tem uma tradução exata para o português, mas a gente pode interpretar essa ideia como minha existência está conectada à existência do outro. É uma concepção de humanidade típica dos povos de matriz Bantu, que demonstra que as existências humanas estão interconectadas, ou seja, é uma existência coletiva. Sim, e para algumas pessoas, o Ubuntu é como uma filosofia do nós, uma forma de enxergar a vida que é baseada na conexão entre tudo, entre as pessoas, a natureza, o divino e a própria existência. Essa ideia traz uma ética coletiva, onde a gente entende que ninguém é plenamente humano sozinho. O Ubuntu valoriza o cuidado com o outro, a solidariedade, a partilha e a vida em comunidade. E isso mostra que é nessa união que a vida realmente ganha sentido. É interessante analisar como a nossa sociedade é diferente desse modelo de pensamento. Nós focamos muito no individualismo, pensamos sempre primeiro no nosso próprio benefício, e antes de focar no coletivo. E se você reparar, nós possuímos mecanismos de controle e organização justamente por sermos individualistas, como por exemplo as filas, que vemos em todo lugar. Na filosofia africana, isso não é comum, e essas manifestações de organização são em rodas, onde todos participam como iguais, tendo sua vez juntos. Sim, e nós vemos esse tipo de organização em rodas de capoeira, rodas de samba, de candomblé, entre outros, não é? Exatamente, e essas heranças culturais africanas que vemos aqui no Brasil têm descendência direta do pensamento Ubuntu. Muito interessante essa percepção, porque a filosofia Ubuntu também é um pensamento em constante movimento, a partir de uma maneira de viver e existir com outras pessoas em busca de compreensão dos relacionamentos das pessoas consigo mesmo e com as outras. Por isso, em muitos estudos, é possível encontrar a associação da palavra Ubuntu com a tradição de humanismo. E isso se relaciona com a formação da palavra Ubuntu, que remete a uma ideia de articulação entre a existência do ser e as diversas possibilidades de conhecê-lo, em sua essência e as formas de convivência. O que significa que para eles é muito importante conhecer o outro e buscar formas de compreendê-lo, porque ele faz parte de sua existência. E sem entender quem é o outro, nós não entendemos quem somos nós mesmos. E também é muito legal ressaltar que a filosofia africana valoriza a tradição oral, já que a mesma inclui todo tipo de conhecimento e, com isso, todas as consequências sociais. Eles valorizam a palavra e a oralidade, pois com ela se encontra um relevante repositório dos saberes herdados e culturas, histórias passadas de geração em geração, ensinando modos de vida apenas por palavras, pois assim como muitos povos indígenas originários do Brasil, a confiança na palavra do outro é um ponto-chave. Pois é, isso é muito interessante, porque mais uma vez contrasta com a forma ocidental de transmitir a filosofia e a história. A gente confia muito mais na escrita e na maioria das vezes somente nela, já que nossa sociedade é toda baseada em registros e contratos. Mas fico pensando, será que essa forma mais oral de transmissão não é justamente um dos motivos da dificuldade em ter acesso ao pensamento africano? Possivelmente, e o processo de colonização escravista em grande parte do povo africano ajudou na desvalorização da cultura deles. Afinal, durante o período da escravidão, a justificativa dada para escravizar os negros africanos era que eles não possuíam cultura. Isso é muito triste, né? Porque, como estamos vendo, eles são um povo com muita cultura e uma filosofia muito relevante para pensarmos também sobre o nosso modo de tratar a sociedade e a comunidade. Seria muito interessante ter mais acesso a ensinamentos dessa filosofia. Bom, para finalizar, eu tenho um exemplo de contraste desse pensamento com o ocidental, falando de justiça. Então, o processo da Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul é um exemplo, onde o diálogo e o reconhecimento mútuo foram usados para curar feridas nacionais
em vez de apenas punições escritas. Isso é bem diferente do nosso jeito de tratar a justiça, porque o sistema judicial tende a focar estritamente na lei e na punição do transgressor como forma de justiça. Essa diferença é legal de ressaltar, pois os seguidores do Ubuntu estão sempre preocupados com o bem comum. O outro precisa estar bem para eu estar também. Então, nós somos mais aptos à competitividade entre nós mesmos, pois estamos preocupados com o nosso próprio benefício e reconhecimento. Essas características foram vistas também no pós-apartheid na África do Sul, pois esse pensamento ressalta a reconciliação, o diálogo e a restauração de relações. Essa vertente foi utilizada para construir uma sociedade mais justa e inclusiva após o regime de segregação racial. Ao invés de reconstruir o local com violência e guerras, a população afetada usou da filosofia Ubuntu para relembrar a valorização da comunidade. E ele também representava a dignidade humana e a unidade, servindo como contraponto à desumanização do apartheid. Isso tudo é muito interessante e é importante de ser tratado. Enfim, com esse ensaio foi possível compreender mais sobre a grandiosidade da filosofia africana e como é relevante levarmos alguns dos ensinamentos do Ubuntu para aprofundamento e aprendizado, para então podermos valorizar a cultura desses povos. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje para tratar da filosofia dos povos africanos, principalmente da filosofia Ubuntu. Espero que tenham gostado. E muito obrigada pela atenção.